Amén. Aleluya, aleluya. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram nas barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram ao outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque visteis sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é que meu Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão de vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizia então que existem várias passagens no Evangelho dedicadas ao mistério da Eucaristia. Temos a instituição da Eucaristia em Marcos, Mateus, Lucas. Temos aquela passagem de Lucas tão bonito dos discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus na fração do pão, etc. Mas nada é como este Evangelho de João 6. Depois, primeiro, víamos semana passada a multiplicação dos pães. E a lição que nós tentávamos extrair disso, por que Jesus fez esse milagre? Bom, era para mostrar para a gente, eu diria com esta expressão, a abundância de Deus. E a frase semana passada era: todo o que nós entregamos a Deus, Ele o multiplica. Porque Deus é assim, Ele é abundante, Ele quer dar-nos vida e vida em abundância. Agora, nós temos um diálogo. Jesus terminou de multiplicar os pães, Ele tomou a barca e foi para Cafarnaum. Pois bem, as pessoas o reconheceram e o Evangelho começa precisamente com essa frase: foram à procura de Jesus. Eles tinham visto o milagre, eles tinham comido aquele pão que era muito bom. E então, diz o Evangelho, eles foram à procura de Jesus. Queriam mais. Mas aí Jesus chegou a Cafarnaum e o povo chegou também lá. E Jesus fala uma palavra, eu diria, até dura. Ele coloca ao descoberto as verdadeiras intenções dos judeus. Ele diz assim: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. E agrega: esforçai-vos para não pelo pão, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Então, Jesus está dizendo: vocês estão buscando por motivos errados. É como se dissesse, se vocês me permitem a expressão, ele dirá depois isso, não? Mas eu não vim para ser padeiro. Eu não vim para fazer pão. Eu vim para ser pão. Mas ele precisa pegar os judeus e elevá-los ao nível da fé e tirá-los das necessidades básicas. Coloca-te no lugar dos judeus. Jesus tinha multiplicado o pão. Aqueles coitados judeus eram pessoas sofridas, que tinham que lutar todo dia
contra o poder romano, contra o poder do abuso dos próprios judeus, contra um clima e uma terra que eram muito hostis. Não era fácil cultivar, não chovia muito, enfim, eles tinham todo dia que trabalhar e lutar para poder viver apenas. E de pronto chega um pregador, faz um milagre, multiplica o pão. Então, os judeus falaram, não, esse padeiro é ótimo, vamos contratar ele. Imagina, uma sociedade na qual Jesus está no meio, ele multiplica todos os dias o pão e todo o povo simplesmente tem que comer e o resto viver e descansar. Muita gente gostaria isso hoje, não? Subsídio deste, subsídio do outro, não faço nada e só descansar. Então Jesus diz, não, vocês me buscam pelos motivos errados, porque comisteis pão e ficasteis satisfeitos. Não é isso que eu venho a trazer para vós. Então, eles respondem, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Olha que interessante, as obras de Deus se refere aos milagres. Então, é como que nem escutaram Jesus. Agora, Senhor, o que fazemos para que você siga fazendo milagres para nós? Ou ensina a gente, e nós fazemos os milagres, você pode ir e continuar suas coisas, mas ensina a gente a fazer milagres, não? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? De novo, Jesus quer elevar eles desse nível humano, material, só buscar as necessidades básicas, e responde, a obra de Deus, ou seja, o verdadeiro milagre, é que acrediteis naquele que Ele enviou. Essa frase tem um toque de ironia, não? É como dizendo Jesus, olha, vocês querem um milagre? Milagre seria que vocês começassem a pensar um pouquinho mais no âmbito da fé e menos nas coisas materiais. Então ele responde, os judeus respondem, mas que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Isto quase parece ofensivo. Acabo de multiplicar pão para 5.000 pessoas e ainda perguntas o que sinal você faz para acreditar em ti. Saben, eu sinto que os judeus estão como aquelas crianças, não? Dá-nos uma bala e eu vou me comportar bem. Ou seja, faça um milagre de novo, nós queremos ver isso. Jesus não entra nesse jogo. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida do mundo. Jesus tira uma e outra vez, quer eles elevá-los, porque ele sabe que ele não veio a trazer a salvação terrena, ele veio a trazer a salvação sobrenatural, a salvação eterna. E ele está tentando levantar o olhar dos judeus. Aí eles, quando falam desse pão do céu, é meu pai que dá o pão do céu. Então os judeus como que finalmente dão o braço a torcer, não? E pedem para Jesus, ok, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, digamos, Jesus começa com aquela frase famosa, o seu discurso da Eucaristia, do pão de vida. Discurso que desenvolveremos sobretudo no próximo domingo. Mas ele começa com essa frase, eu sou o pão de vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Queridos irmãos, esse é o grande mistério de toda a igreja e de toda a nossa fé. O pão de vida. Cristo é o pão de vida. Como vamos falar da Eucaristia mais diretamente no domingo que vem, eu gostaria hoje, neste domingo, focar um pouquinho no símbolo do pão, na necessidade que nós temos desse pão de vida que Jesus nos oferece e que não é o pão material. Jesus, óbvio que Ele nos ajuda também com as coisas materiais. Ele sabe que nós temos necessidade dessas coisas. Mas Jesus quer muito mais que isso. Ele está preocupado de nossa alma e, sobretudo, de nossa vida eterna. E aí Ele escolhe, então, o pão. Ele diz, eu sou o pão de vida. Por que Jesus escolhe o pão? O pão simboliza muitas coisas. O pão simboliza trabalho, o pão simboliza unidade, o pão significa unidade familiar, alegria doméstica, enfim, muitas coisas. Mas pão, ante tudo, simboliza alimento. O alimento. Pão é aquilo que a gente nunca cansa de comer. Comemos todo dia. Acompanha qualquer alimento, o pão. O pão é quando uma pessoa está com fome ou está passando necessidade, ele não deseja o caviar das pessoas ricas ou
o salmão defumado. Não, ele quer pão. Pão é como lo mais básico, o alimento mais básico, o alimento que nunca cansamos de comer, o alimento que todo mundo quer. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir todo dia o pão de cada dia. Ou seja, pão significa o alimento em geral. Agora, com alimento, por que Ele escolhe alimento? Porque alimento é vital para a vida. Então, pão simboliza alimento e alimento é aquilo sem o qual você não pode viver. Então, Jesus está dizendo assim: assim como você precisa do alimento para viver a vida material, você precisa deste outro pão de vida que eu te vou dar para viver a vida espiritual, para ter a vida eterna. Mas com o alimento acontece uma coisa interessante, por isso Jesus escolhe o pão. O alimento, todos os seres vivos precisam de alimentos, mas sempre o princípio vital mais forte assimila o princípio vital menos forte. Pensa comigo, por exemplo, a planta assimila o mineral, porque o nível vegetal é mais perfeito que o nível mineral. O animal assimila a planta, porque o nível animal é superior ao vegetal. E o ser humano assimila o animal, porque o ser humano é superior. Então, o princípio vital superior sempre assimila o inferior. Com este pão de vida que Jesus vai nos dar, acontece justo o contrário. Nós comemos o pão, mas nós não assimilamos o pão, porque quem realmente recebemos é o corpo, a alma e divindade de Jesus, de Deus. Então, Ele nos assimila a nós. Olha que mistério. Eu como o pão de vida, pão que vamos celebrar hoje aqui na Eucaristia, e Ele me assimila, Ele me transforma mais em Jesus. Eu como, mas em troca do alimento normal, que Ele se convierte parte de nosso corpo, por desgraça, falaria mais de algum, não? Quando eu assimilo o pão da Eucaristia, Deus me assimila, ou seja, eu me transformo em Ele, porque Ele é o princípio vital superior. Então, vamos ver hoje, eu queria convidar vocês, o que acontece quando eu recebo o pão de vida. Jesus nos convida, Ele fala, não pensem tanto no pão material, pensem sobretudo no pão de vida, no pão sobrenatural, que pão que dá meu Pai do céu, porque esse pão é necessário para a vida eterna, é necessário para a vida do Espírito e é necessário também para a vida eterna. Sem esse pão, eu não posso entrar no reino dos céus. Isto é parte da doutrina da igreja. Do mesmo jeito que eu preciso do batismo, eu preciso da Eucaristia, porque nós temos que assimilar a Cristo. Esse é todo o objetivo de nossa vida, tornar-nos como Cristo. Então, à medida que eu recebo o pão de vida, à medida que eu recebo a Eucaristia, eu me transformo em Cristo. Eu assimilo a forma, a maneira de pensar, os sentimentos de Cristo, como decía San Pablo en la carta a los Filipenses, ¿no? Tende os mesmos sentimentos de Cristo. Ele quer que nós nos transformemos em imagens de Cristo. Muito bem. Então, eu vou falar com vocês hoje o que acontece quando você recebe a Eucaristia. Hoje, toda esta pandemia, etc., nós temos celebrado esta missa virtual. E tudo bem, é o que se pode agora, perigo de contágio, é um vírus complicado esse aí, todos estamos de acordo. Mas não é o mesmo. Esta missa virtual vai terminar. Vai chegar um dia que o bispo vai falar, pessoal, muito bem, agora, se você não está realmente impedido de assistir à missa, a missa virtual não vale mais. Você tem que ir à missa, porque precisamos receber o pão de vida. Precisamos da Eucaristia. Ela é necessária para a salvação eterna. Imagina que nós ficássemos apenas com a pregação aqui do Padre por internet. Não vale. Já inventaremos outra coisa para manter as coisas boas também desta experiência. Todos nós até aprendimos muitas coisas e eu acho que muitas pessoas que não estavam indo à igreja, de pronto a igreja entrou na casa delas. Por muitos motivos, esta missa e estas coisas online que nós estamos fazendo têm sido também boas. Mas insisto, isto passará porque nós precisamos do pão de vida e da Eucaristia. Então, o que acontece
quando nós recebemos o pão de vida? 6 coisas. A primeira, nós sabemos exatamente quem nós somos. Ou seja, nós descobrimos a nossa identidade. Se você pensa comigo, se eu assimilo o corpo de Cristo e eu me transformo em Cristo, então eu tenho as mesmas vantagens, as mesmas graças e o mesmo jeito de pensar e os mesmos sentimentos que Jesus. E Jesus sabia muito bem qual era a sua identidade. Neste evangelho de hoje, ele acaba este evangelho precisamente com aquele primeiro eu sou. Jesus falará 7 vezes eu sou. Ele fala, primeiro hoje, eu sou o pão de vida. Em segundo lugar, dirá, eu sou a luz do mundo. Depois dirá, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus sabe quem Ele é. Ele conhece sua profunda identidade. E você? Você sabe quem é? Qual é a sua identidade e dignidade mais profunda? Muitas pessoas tentam imitar a outras. Não, eu quero ser como aquele empresário ou aquele empreendedor de sucesso. Eu quero ser como aquele cantor ou como aquele ator de filmes. Outras pessoas vivem para contentar a outros. Eu quero contentar meu pai, quero contentar meu esposo, minha esposa, quero contentar o meu namorado e assim por diante. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa contentar ninguém. Você precisa apenas ser você mesmo. Não imitar a outro, descobrir a nossa própria identidade. Você pode ser algo que ninguém mais no mundo inteiro pode ser. Só você pode ser você. Quando Deus te criou, diz São Paulo na carta aos Efésios, Deus me amou antes da criação do mundo. Ou seja, quando Deus estava colocando galáxias, estava colocando constelações e buracos negros e tudo isso aí, em que Deus estava pensando? Estava pensando em você. E Ele tinha uma identidade, e Ele te pensou e te criou, e tudo o que você vê, Ele fez para você, e você para Cristo. Então, nós encontramos nossa identidade só buscando em Cristo e só em união com Cristo. Muitos dos problemas psicológicos, muitos da debilidade, da fraqueza psicológica, muitos dos vazios, muitas depressões, no fundo, é porque nós perdemos a consciência de nossa própria dignidade e identidade. Nós somos outros Cristos, filhos de Deus, chamados e predestinados para a vida eterna. Não cair na armadilha das coisas pequenas deste mundo, das preocupações, como falavam os judeus, pelo pão de hoje e de amanhã. Óbvio que essas coisas também nos preocupam, mas confia em Deus. Vá para frente. Tem coisas muito mais valiosas e importantes na vida. Então, você pode ser você. Descobrir a sua própria identidade. Descobrir quem Deus sonhou que você fosse. Padre, eu não gosto de você. Por quê? Porque você não tem descoberto o que Deus quer e porque você não tem desenvolvido todo o que Deus queria que você fosse. Esse é o grande desafio de nossa vida. Em segundo lugar, quando nós recebemos o pão de vida, nós descobrimos, conhecemos e seguimos o propósito de nossa vida. Não apenas nossa identidade, também o propósito. Aquilo pelo qual nós vivemos. Olha Jesus. Jesus era um homem que sabia muito bem qual era o propósito de sua vida. Em João 8, por exemplo, nós lemos de Jesus estas palavras. Ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e eu sei para onde vou. Olha, eu sei de onde vim e para onde vou. Jesus não perdia um minuto, não se distraía. Ele sabia muito bem o que estava fazendo aqui. E ele sabia isso desde os 12 anos, desde criança. Quando ele perdeu no templo e Maria e José buscaram eles por 3 dias, lembram? Finalmente, José e Maria encontraram Jesus. E quando encontram Jesus, Jesus les diz, ¿por que me buscabais? ¿No sabías que eu devia estar nas coisas de meu pai?
Ele tinha uma clareza sobre seu propósito incrível. Então, aqui um parênteses, perdão. É que crianças também, crianças, elas são puras, elas são inocentes. Então, elas têm as condições perfeitas para entrar em intimidade com Deus. Nós adultos brigamos tanto contra, enfim, contra tantas tentações, contra tantos pensamentos, enfim, contra o pecado que mora em nós. Então, nós vamos e recebemos a Eucaristia, mas não conseguimos essa união profunda, às vezes, com Deus, porque já perdimos aquela inocência. Então, você, pai, mãe, que tem filhos pequenos, tem que aproximar os filhos a Deus. Eles, com sua pureza, com sua inocência, podem ter uma experiência de Deus que vai marcar toda a sua vida, que vai colocar o alicerce profundo de sua fé e lhe vai ajudar nos momentos mais difíceis de toda a sua vida. Que pecado grave afastar as crianças de Deus. Jesus dizia: deixai as crianças vir a mim, porque realmente é nesse momento mais que nenhum outro, quando eles podem estar perto de Deus e ter essa experiência de Deus, com essa fé simples, inocente e pura delas. Deus é perfeito, Deus é inocência, Deus é pureza. Por isso só aqueles que têm pureza, que têm inocência, podem se unir a Ele. E as crianças têm uma habilidade, uma capacidade de fazer isso incrível. Repito, se você, pai e mãe, tem uma responsabilidade muito grande de levar ela a Cristo, de procurar que faça a primeira comunhão enquanto cumpra a idade que pode, esses são os melhores anos para colocar o alicerce da fé, que será o alicerce de toda a sua vida. Então, Jesus sabia também qual era a sua missão. Inclusive, no momento de provação, Jesus não perde o norte, o propósito. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 12, ele diz assim: agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Olha que bonito. Jesus sabe que vai sofrer a paixão e ele não vai para trás. Não, mas para isto eu vim. Ou seja, ela sabe seu propósito. Você vai descobrir seu propósito só nesse diálogo e nessa intimidade com Deus. Muitas vezes nós não encontramos o propósito da nossa vida porque fazemos as perguntas erradas. O que eu quero? Onde eu me realizaria mais? Que carreira eu quero estudar? Mas não é você que vai responder isso. Pergunta a Deus. Ele te criou. É nesse diálogo e nesse discernimento com Ele que eu encontro o propósito de minha vida. Por isso, quando eu recebo o pão de vida, eu descubro também o propósito de minha vida. Em cada momento da vida pode não ser um grande propósito, aunque sempre existe no fundo de toda a nossa vida uma espécie de propósito geral. Mas também tem muitos pequenos propósitos que Deus vai colocando e que Deus quer que nós cumpramos. Isso nós descobrimos em união com Ele, em intimidade com Ele. Terceira coisa, quando nós recebemos o pão de vida, nós sabemos que Cristo está sempre conosco. Isto também era uma convicção de Jesus. E quando nós nos cristificamos, porque é isso o processo que faz a Eucaristia. Eu recebo a Eucaristia e eu me cristifico. Eu me transformo nele. E então eu tenho esta convicção que tinha Jesus, de que o Pai sempre estava com ele. Escuta esta palavra, por exemplo, Jesus no capítulo 16 de João. Jesus diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos cada um para seu lado. Ele está falando aqui na última ceia, quando todos os apóstolos abandonarão Jesus depois que ele é preso lá no jardim de Getsemane. E me deixareis só, diz Jesus. Mas quando ele pronuncia essa palavra só, ele se corrige. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Olha que bonito. Jesus tinha sempre a consciência de que o Pai estava com ele. O Pai em todo momento acompanhava Jesus. E nós precisamos também dessa convicção. Às vezes temos que enfrentar problemas muito difíceis na vida, situações nas quais nos sentimos sozinhos, nos sentimos frágeis, mas você nunca está sozinho. Fala como Jesus: mas eu não estou só, Ele está comigo. Deus está sempre conosco. Ele está a nosso favor. Ele coloca seu poder ao nosso favor. Está no livro
Dom e Mistério, do Papa João Paulo II, sobre sua depois que cumpriu 50 anos de sacerdócio, ele publicou esse livro sobre sua vocação e toda a sua vida. E ele diz assim, João Paulo II dizia, olha, tem momentos na vida na qual nós realmente perdemos o controle, sentimos que o mundo ficou cabeça para baixo. Mas quando isso acontece, dizia o Papa, eu vou à Eucaristia, eu vou lá no sacrário, eu me coloco de joelho e preciso apenas, dizia ele, preciso apenas uns quantos minutos e eu recupero a paz. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos, porque nós nos lembramos de que Deus está conosco. O mundo pode cair, mas se eu estou com Deus, o que pode me acontecer? Então, esta outra coisa, outra consciência, eu diria, que cresce cada vez mais em nosso interior quando nós recebemos o pão de vida. Mas para isso nós temos que dedicar tempo para estar com Jesus e temos que receber o pão de vida, tantas vezes quanto seja possível. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, el evangelista comenta de Jesús. Jesús costumaba retirarse a lugares solitarios para orar. Yo gustaría destacar esa palabra, costumaba retirarse. E você tem o hábito da oração? Tem o hábito de ir a receber a Eucaristia tantas vezes quanto seja possível? Não basta uma vez, não basta que eu peço a Deus em um momento de crise, de dificuldade. Tem que ser um hábito, um costume de nossa vida. Igual que Jesus. Se você hoje morisse, todos diriam, oh, essa pessoa tinha o hábito sempre de orar, de estar perto de Deus. Então, se nós recebemos o pão de Deus, o pão da vida, nós vamos pouco a pouco crescendo em nós. Eu diria duas coisas. Por um lado, a consciência de que Deus está conosco, mas por outro, nós ganhamos o poder de Deus conosco. Deus não está apenas como um observador, Ele nos ajuda, Ele nos ilumina às vezes, outras vezes tira um problema de nossa frente, outras vezes nos dá habilidade para saber lidar com esse problema. Enfim, Deus é sábio e Ele usa essas coisas para nosso crescimento interior, mas Ele nunca nos abandona. Isso é o mais importante. Jesus dizia, lembram-se aquela expressão, não, na última ceia, quando estava falando da videira, dizia, se você não está unido a mim, você não pode dar fruto. E agrega Jesus, porque sem mim não podeis fazer nada. Muito forte, não podemos fazer nada. Precisamos estar unidos a Jesus. E o melhor jeito é, assim como essa imagem da videira e dos ramos, agora o pão de vida que eu como, e eu me transformo em Cristo, me uno ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo e o meu se tornam um só corpo. É assim que eu vou entrar no céu, não com o meu corpo, com o corpo de Cristo, um corpo ressuscitado. Em quarto lugar, quando nós recebemos o pão de vida, não estamos mais preocupados de contentar as pessoas, mas de contentar a Cristo. Isto também dá uma grande liberdade interior, eu diria. Jesus dizia em João, esse capítulo 5 de João é muito bonito, eu recomendo ler todo ele, né? Mas eu trago aqui apenas um trechinho. Jesus diz assim, em verdade vos digo que o Filho do Homem de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir ao Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Vê? Ele não tem que contentar a ninguém. Ele simplesmente faz o que faz o Pai. Se nós soubéssemos viver apenas olhando para Deus, olha, como isso nos daria uma grande liberdade. Muitas pessoas formam a sua própria expectativa e seu comportamento e sua identidade, como falávamos antes, em função de lo que os outros opinam, de lo que os outros dizem. Talvez quando eu era criança, falaram para mim, você é um inútil, você nunca vai conseguir nada na vida, você não tem o que precisa. E eu acreditei nessas coisas. Se você construi a sua própria identidade, seu propósito, se você quer contentar a outras pessoas, vive a vida desse jeito, gente, você tem uma imagem primeiro distorcida de si mesmo e depois você nunca vai poder contentá-los.
Eu digo que construir nossa identidade em função de lo que os outros dizem, sabe? É como enxergar um desses espelhos em los parques de diversões, espelhos deformes. ¿Se fala assim? Deformes? Deformados. Ou seja, côncavo, convexo, torcido. Aí você vê e de pronto você vê gordo, de pronto você vê fraco, de pronto você vê assim. E se você vê muito isso, porque eles têm uma visão distorcida de você, você termina acreditando que isso é verdade, mas não é. Então, não busque contentar a ninguém. Quando nós recebemos o pão de vida, a Eucaristia, nós vamos pouco a pouco colocando nosso coração unicamente em Deus. E isso nos liberta de tantas coisas. Em quinto lugar, quando recebemos o pão de vida, podemos perdoar os inimigos e amar a quem nos feriu. Esta era uma coisa que Jesus falou, amar os inimigos, algo que nenhum outro fundador da religião tinha ousado dizer. Ninguém tinha pensado nisto. Amar os inimigos é algo tão antinatural, mas realmente, quando nós somos assimilados por Cristo, nós desenvolvemos essa capacidade em que as ofensas dos outros nem nos atingem. Nós sabemos compreender. Em troca de raiva, sentimos compaixão da outra pessoa. Pensa em Jesus, cravado numa cruz, morrendo. Os seus carrascos estão a seus próprios pés. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É incrível. É incrível que Jesus tenha essa capacidade de perdoar, inclusive no momento em que está morrendo na cruz. Como acontece isso? O coração dele está além das rancores, além do alcance das ofensas dos inimigos. Ele os olha com compaixão e com compreensão. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso não é algo pessoal para Jesus. E só sente e tem pena por eles, porque é um pecado gravíssimo. Então, nós também podemos aprender a estar livre de rancores, livre de todo tipo de ressentimentos que fazem tanto dano quando nós levamos no coração. No Evangelho de Lucas, ele nos ensina como fazer isto. Jesus fala deste jeito sobre o amor aos inimigos. Ele diz: amai os vossos, em Lucas 6, 27. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos acusam falsamente. Olha, 3 coisas. Vamos deixar essa citação aí um momento. 3 coisas para fazer. Primeiro, ele diz assim: fazei o bem àqueles que vos odeiam. Ou seja, não devolvais mal por mal. Fazei o bem. Devolvei bem quando alguém te ofende. Em segundo lugar, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. O que significa abençoar? Significa não criticar. O outro te criticou, eu não vou criticar ele. Abençoar, falar bem. E em terceiro lugar, ele fala orai. Então, o terceiro é orar pelos inimigos. O que nós podemos fazer com as pessoas que não gostam de nós, o que podemos fazer com as pessoas que nos odeiam, etc. Esses são os inimigos. Nós podemos fazer o bem, não devolver o mal que eles nos dão. Em segundo lugar, nós podemos falar bem. E em terceiro lugar, nós podemos orar por eles para que Deus toque seus corações. Mas isso é quando a Eucaristia que eu recebi transforma meu coração. E último, quando nós recebemos o pão de vida, nós estamos dispostos a nos sacrificar pelos outros. Esta é a essência do cristianismo, não? A entrega. Jesus falava assim, esto es Marcos, en el Evangelio de Marcos 10, 45. Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Eu gostaria de destacar esses 2 verbos: servir e dar. Aí está a essência do cristianismo. Todo o que nós temos que aprender é a servir e a entregar, a dar a nossa vida, inclusive, se é necessário. Alguém pode dizer: padre, mas isso é muito duro. A gente não é um salvador do mundo. Não, isso é Jesus, tudo bem, eu respeito e admiro. Mas eu não sou salvador do mundo, eu não posso dar e servir a todo mundo. Então, você pode não dar e servir, mas então você tem que renunciar a amar.
Porque quem ama tem que servir e tem que dar. E quem não ama não encontra a felicidade. Então, receber o pão de vida. Por que Jesus diz que Ele é o pão de vida? Porque Ele vai ser esse alimento que transforma nosso corpo, nossa alma, em um reflexo, uma imagem dele mesmo. Ele vai conquistando pouco a pouco nossa alma e nosso coração. Então, eu recentemente vi um filme, um desses filmes de Marvel, não gostei muito, este da Viúva, não? Não está muito bom, a verdade. Mas aí todos esses filmes de super-heróis sempre são umas batalhas incríveis, parece que vão a vencer e destruir o mundo inteiro. E em uma grande batalha eles vencem os vilões de turno, cada filme tem um vilão, não? Então, Deus também quer salvar o mundo, só que Ele não vai ser desse jeito. Deus quer salvar o mundo um coração a cada vez. Ele quer salvar o mundo coração a coração. E como Ele faz isso? Através da Eucaristia, através do pão de vida. Quando nós recebemos esse pão de vida, ele entra em um diálogo profundo, íntimo, poderoso. A palavra e o pão que nós comemos transforma nossa alma, transforma nossa mente, transforma nossos sentimentos, cura nossa psicologia. Ele restaura todo dentro de nossa vida. Nunca podemos perder a confiança. Eu gostaria esta semana, mas sabem que hoje também é o dia do Padre, porque o dia 4 é o dia de Santo Cura de Ars, que é o padroeiro de todos os sacerdotes, agora no dia 4. Então, gostaria de trazer uma frase do Cura de Ars. Ele diz sobre ele é um homem muito devoto da Eucaristia. Ele passava horas e horas diante da Eucaristia. Ele amava a Jesus na Eucaristia. Ele celebrava 2 missas. Uma missa ele próprio e outra assistia a missa de outro. Mas ele nunca se afastava da Eucaristia. E ele diz da Eucaristia esta frase: cada hóstia consagrada é feita por Jesus para se consumir de amor em um coração humano. É incrível essa frase. Cada hóstia consagrada é produzida por Jesus. O Padre vai consagrar, mas é Jesus quem faz através do Padre. É Jesus mesmo que transforma esse pão no seu corpo e no seu sangue. Para quê? Para ser consumida de amor em um coração humano. E olha, se esse coração humano vai ser o seu, depende de você. Tristemente, Jesus ficou conosco na Eucaristia e hoje Ele está em tantos sacrários, sozinho, abandonado, mas insensível à solidão de tantas igrejas. Os homens parece que esquecemos. Deus fez um sacrifício enorme. Ele criou e instituiu esta Eucaristia, que é o pão de vida, que deixou para estar perto de nós, para entrar em comunhão com nós, para nos assimilar e dar-nos a vida eterna. E nós esquecemos dele e o deixamos sozinho em tantas igrejas. Que isso não se possa dizer de nós. Que nós sejamos homens, mulheres da Eucaristia, que saibamos valorizar sempre este dom que Ele nos deixou e que esse pão de vida seja também o pão e o viático que nos levem para a vida eterna. Que assim seja. Vamos fazer agora a nossa profissão de fé.